O Conselho Nacional reuniu num momento particularmente especial e analisou a situação político-sindical deste momento, que se relaciona com a admissão do Ministro e o acordo do Tribunal Constitucional. Qual foi o balanço que este Conselho Nacional fez em relação a estes assuntos? Pois eu penso que há três aspectos, e o Conselho Nacional falou neles, que são neste momento extremamente importantes. Por um lado, a própria moção de censura, que evidentemente que do ponto de vista político não mereceu aprovação, mas penso que do ponto de vista social hoje é de facto aquele o sentimento das pessoas. Este governo está a mais, deve ser censurado e deve ser demitido. A demissão do Ministro Relvas, vem provar que de facto este é um governo que se vai já começando a desfazer, e aquilo que nós esperamos é que seja um bom pronúncio de que rapidamente outros ministros, e eu diria, era bom que todos pudessem demitir-se. A questão do Tribunal Constitucional vem provar também e vem confirmar que este governo é um governo que procura atuar e impor legislação, medidas políticas que não têm cobertura constitucional. Nós estamos num Estado de Direito Democrático e, por muito que os estrangeiros da Troika queiram impor outro tipo de medidas, há de facto uma lei fundamental do país e que deve ser respeitada. Portanto, penso que esta sequência, esta sucessão de acontecimentos nestes últimos 3 dias deveria levar ou o Governo a perceber que deveria demitir-se ou o próprio Presidente da República a entender que era preciso demitir este Governo, que era preciso, portanto, convocar eleições para que tivéssemos um Governo legitimado pelo voto popular que correspondesse àquilo que hoje é a maioria social neste país. E, naturalmente, que isto no sentido de mudarem as políticas, não era para que tudo continuasse na mesma e, portanto, rapidamente é preciso que mudem, rapidamente é preciso, por exemplo, evitar que aquele corte dos 4 mil milhões nas funções sociais do Estado, e onde a educação deverá ser uma das vítimas principais, e onde se prevê também que sejam à custa, sobretudo, de salários e emprego, que esse dinheiro se vai reduzir. Era preciso tomar medidas antes que isso acontecesse, porque vai ser então ainda um descalabro maior para a situação do país. Portanto, estamos numa fase mesmo de tolerância zero com este governo e essas políticas. Claro. E isso é uma atividade que a FEMPROF, uma ação, e que o Conselho Nacional agora confirmou. Isso é uma atividade, uma ação de desenvolvimento dos professores nas escolas, não é? Que atividade é essa? O que é que se pretende? Quais são esses objetivos? A FEMPROF vai realizar o seu congresso, o seu 11º congresso, a 3 e 4 de maio, e dentro daquilo que são as decisões que o congresso vai tomar em relação ao futuro e à luta dos professores, queremos que ela tenha também, e seja sobretudo, uma decisão que tenha um suporte naquilo que é o sentimento dos professores. Portanto, aquilo que nós iremos fazer é, sobretudo, no dia 9 da próxima semana, portanto, no dia 9 de maio, mas depois prosseguindo durante essa semana até ao final, eventualmente podendo entrar nos primeiros dias da seguinte, nós vamos reunir com os professores e vamos questionar os professores, com um questionário mesmo, não é? Onde nós vamos pôr 3 grupos de questões. A primeira é quais as preocupações maiores que os professores têm relativamente à situação da educação e ao futuro da educação em Portugal e à defesa da escola pública, naturalmente. Um segundo, quais são os objetivos principais que os professores consideram que devem ser motivo da sua ação e da sua luta. E, em terceiro lugar, que lutas é que estão disponíveis para realizar e para levar por diante até final do ano, e depois aquilo que for, digamos, o sentimento e as respostas, no fundo, dos professores, e isto serão questionados professores sindicalizados, não sindicalizados, todos os que participam nas reuniões ou mesmo não participando queiram preencher e contribuir para os resultados finais deste questionamento, nós iremos ter isso em conta e, portanto, as decisões do Congresso em relação ao resto do ano letivo, nomeadamente o que fazer, o se fazer no final do ano letivo, em períodos mais sensíveis do ano, sabemos, e no início do próximo, vai depender também daquilo que for a disponibilidade, o compromisso e a opinião dos professores. Também vai ser proposto ao Congresso, na reunião magna da FEMPROF, uma campanha de defesa da escola pública, que tem sido tanto vilipendiada por este governo. Essa campanha envolve o país todo, é em defesa da escola pública. Que traços gerais é que já podes avançar? Portanto, vamos propor ao Congresso. É evidente que o Congresso vai ser soberano na decisão, mas nós pensamos que neste momento, como nunca, de facto, a escola pública corre sérios riscos. Tem a ver com o subfinanciamento que está a ser alvo há muitos anos, tem a ver com a redução brutal, violentíssima do número de professores, o que está a levar com que muitas escolas abandonem projetos fundamentais no âmbito do combate ao insucesso e do combate ao abandono escolar e, portanto, aquilo que nós pensamos é que antes que ela seja desvirtuada, antes que a matriz democrática da escola seja alterada, antes que a própria Constituição da República seja ela mesma também desrespeitada neste domínio, nós pensamos que é preciso envolver cada vez mais gente
gente, não apenas os professores, mas a sociedade de uma forma geral, em defesa da escola pública. E, portanto, aquilo que nós vamos fazer é precisamente uma campanha que vai percorrer todos os distritos do país durante os meses, segunda quinzena de maio e início de junho, e onde nós teremos não apenas, digamos, alguns documentos que vão ser passados, filmes, atividades, exposições, envolvimento das escolas e dos professores nos diversos distritos, distribuição de postais para que as pessoas que vão passando, a população em geral, vá assinando, a distribuição de um textozinho à população também, explicando o que é que afinal estamos ali a fazer, e portanto isto vai avançando ao longo de todo o país, vai passar pelas regiões autónomas também, portanto não é apenas uma atividade ou uma ação no continente. Vamos tentar envolver o maior número de pessoas que seja possível e dentro da comunidade educativa o maior número de parceiros também, desde pais, estudantes, trabalhadores não docentes, e tentaremos que esta iniciativa culmine em Lisboa, portanto no dia em que vai ser o último aqui em Lisboa, com uma grande ação que possa inclusivamente ser uma síntese do que se vai passar ao longo de toda a campanha. Portanto, é uma campanha que pensamos que é importantíssima, que também em outros países com outras características, mas que tem vindo a ser desenvolvida e com muito êxito e muito envolvimento, e portanto pensamos que esse poderá ser um momento muito importante de afirmação da defesa da escola pública. Este ano também é um ano particularmente especial para a vida dos professores. Há uma situação que sempre preocupa, que é o concurso de docentes, não é? Este ano, em princípio, vai ser aberto, não é? Como é que tem sido essa relação ou negociação, se ela que existe, entre a FEMPROF e o Ministério da Educação e essa alteração a estes normativos dos concursos? Os concursos, né? Nós temos aqui, eu diria, 3 aspectos a considerar. Por um lado, o concurso de vinculação extraordinária. Foi um concurso que, enfim, vem muito à grande, não é vinculação nenhuma, é um concurso extraordinário, com 603 vagas, quando os próprios partidos do governo, quando eram oposição, falavam na necessidade de vincular cerca de 8.000 professores com 10 ou mais anos de serviço, mas agora já se esqueceram disso, e é um concurso que ainda por cima foi suportado em ilegalidades, ao impedir determinados professores de concorrer porque, por exemplo, não estavam no continente, ao impedir professores que não estavam no Ministério da Educação, embora fossem funcionários públicos, e portanto é um concurso que de facto tem logo na sua origem algumas ilegalidades e que neste momento até estão em tribunal ainda por decidir alguns aspectos. Depois, e portanto não se sabe como é que vai concluir este processo. Depois temos o concurso normal, diria o quadrienal, que este ano se deve realizar. As expectativas são muito baixas, isto é, nós sabemos que ele se realiza, mas também todos temos a certeza que ele servirá essencialmente para o Ministério encerrar lugares, para o Ministério concretizar ou formalizar aquilo que é a extinção de lugares que tem vindo a acontecer nos últimos anos de uma forma brutal e que decorrem dos mega-agrupamentos, das alterações curriculares, tudo aquilo que tem do aumento dos alunos por turma, portanto, tudo isso vai agora desembocar neste concurso, ou seja, nós olharemos para aquele aviso de abertura e quando chegarmos ao anexo das escolas com as vagas, nós teremos mais vagas negativas que positivas, mas de uma forma incomparavelmente maior. Portanto, é um concurso que nos preocupa, não queremos que ele deixe de se realizar, não é isso que queremos. Agora, as expectativas que alguns professores possam ter serão rapidamente, neste caso, frustradas para a grande maioria, porque de facto vai ser um concurso sobretudo para deitar abaixo, para abater e não tanto para abrir. É um concurso que eu acho que vai ter muitos candidatos, as pessoas que são contratados ou desempregados e querem entrar nos quadros, as pessoas que querem mudar de escola, até porque muitos não conseguiram fazê-lo em 2009 porque eram professores titulares, os professores com horário zero que temem a sua situação em relação à mobilidade especial, os professores dos QZPs que são obrigados, enfim, vai ter milhares e milhares de candidatos e depois o resultado vai ser de facto um fiasco do ponto de vista daquilo que são as expectativas das pessoas. Por fim, esta negociação agora relativamente à situação dos quadros de zona pedagógica, é dizer que o que aconteceu foi uma coisa absolutamente inaceitável e nunca vista, digamos, nos últimos anos no que tem a ver com a negociação. Ou seja, o Ministério da Educação convocou uma reunião em 2 partes, tal como referiu que ela seria realizada na convocatória para 20 e 22 de março, para a apresentação das suas propostas relativamente à alteração dos quadros de zona pedagógica. E agora falta a primeira reunião, ponto único esse. E agora era suposto haver a segunda reunião, que era a apresentação da opinião, da posição dos sindicatos, do parecer, para poder então, com um acordo ou sem ele, não importa, mas poder então chegar-se a uma conclusão final. O Ministério, na segunda parte da reunião, na do dia 22, decidiu informar que já não havia mais reunião nenhuma. E que se os sindicatos quisessem, teriam de pedir a negociação suplementar. Esta negociação só se pede, só se requer depois de concluir os processos em desacordo. Este não foi concluído, portanto não se pode pedir, independentemente de outros menos representativos o terem feito, mas na verdade tem que haver pelo menos mais uma reunião do processo dito ordinário, e depois então poderá haver a reunião suplementar.
Se o Ministério da Educação não convocar essa reunião, e estamos neste momento em troca de ofícios sobre como é que é da marcação ou não dela, pois no dia da sua não realização, que seria no dia 9, nós dirigirmos a um conjunto de entidades, nomeadamente à Assembleia da República, também à Provedoria de Justiça, denunciando a situação. Se ainda assim insistir e não houver um procedimento normal daquilo que está a ser feito desta negociação, pois quando esta portaria for publicada, nós iremos pedir a sua impugnação, eventualmente até com um procedimento jurídico que a suspenda, e por dois motivos. O primeiro, porque não foram de facto respeitados os normativos da negociação. Em segundo lugar, porque há ali uma ilegalidade clara. Poderá haver até mais, mas há ali uma clara, é que a graduação profissional, nomeadamente a alteração da graduação profissional dos professores, devido a uma colocação a determinado tipo de distâncias, existir, e é discutível que isso deva existir, mas a existir teria que ser em decreto-lei, não pode uma portaria, porque há aqui a chamada hierarquia das leis, temos a graduação no decreto-lei 132 dos concursos, portanto não pode uma simples portaria alterar aspectos da graduação profissional. Mas temos também aqui uma outra dúvida, que tem a ver com a Lei Geral da Administração Pública, é que na Lei Geral da Administração Pública, aquilo que nós temos é que a colocação de um docente a 60 ou mais quilómetros daquilo que são a sua residência, ou durante mais que um ano a sua deslocação, exige sempre a autorização do próprio. Ora, aqui o que se estão a impor são áreas geográficas que não têm 60 ou menos quilómetros. Estão a propor, são 60 e muito mais quilómetros, chegam a atingir quase os 400 quilómetros, e em que há aqui uma compulsividade na colocação da pessoa, ou seja, é obrigada a concorrer para aí. E, portanto, isto é, digamos, uma legislação de exceção extremamente negativa, muito mais negativa do que, por exemplo, no regime geral da função pública, e com uma ameaça ainda por cima, que é, se as pessoas não o fizerem, se não arriscarem, se não forem, temos aí a mobilidade especial que hoje é aí abanada por tudo o que é lado, um espantalho que vai sendo agitado sobre as pessoas e que está a criar um clima de grande temor, e as pessoas quase a prescindirem de direitos que têm para se sujeitarem a qualquer coisa em nome do emprego. Isto não pode ser assim e, portanto, nós iremos, obviamente, apresentar esta queixa caso o Ministério mantenha a sua atitude absolutamente arrogante e prepotente de não querer respeitar a lei da negociação. Um dos assuntos debatidos neste Conselho Nacional, pelos conselheiros também, foi a preocupação que vem no início dos exames do primeiro ciclo, que este ano se vão estrear com o Nuno Crato, não é? Qual é a posição que saiu aqui do Conselho Nacional, da FENPROF, sobre este assunto? Eu penso que nós estamos claramente numa questão de opção ideológica, ou seja, não apenas a introdução ou reintrodução de exames no 4º ano de escolaridade, mas até a formalidade com que eles estão a ser feitos e, portanto, a deslocação das crianças para as escolas sede, a impossibilidade de ser os seus professores ou professores até do primeiro ciclo a acompanhá-los, mostra bem que se quer dar aqui um formalismo e recuperando aquilo que era, digamos, a forma de fazer os exames no tempo da outra senhora, e, portanto, isso está ali absolutamente latente. Mas, para além do mais, aquilo que nós percebemos e sentimos aqui é que não tem nenhum sentido no modelo de avaliação que é continuado em crianças desta idade, e até é discutível de outras, mas estamos agora a falar desta idade, submetê-las a exames. Portanto, não é, com certeza, e muito menos aquilo que o Ministério quer fazer, que é os alunos que tiverem insucesso nesta primeira vão ter a possibilidade de a repetir como se aquilo que não foi possível conseguir ao longo de 4 anos em 15 dias fosse alcançado. Portanto, isto é, digamos, uma mentira, por um lado, estes exames, não é através dos exames que a qualidade se garante, é através das condições de trabalho nas escolas, e o Ministério acabou de as degradar quando aumentou o número de alunos por turma, e no plano pedagógico é uma coisa absolutamente rejeitável, para além também, como disse, toda a formalidade e do afastamento dos professores do primeiro ciclo, como se fossem incapazes ou incompetentes de acompanhar os seus alunos. Para além disso, ainda com situações de alunos do 4º ano de escolaridade, crianças, portanto, que afastadas dos percursos normais curriculares, vão inclusivamente ter de pagar para fazer os seus exames, quer dizer, um negócio ainda por cima montado à custa disso. Isto é um absurdo, isto é uma coisa sem nenhum sentido, mostra bem o pensamento que Nuno Crato tem em relação à educação, que é, de facto, um pensamento que Portugal também já teve quem pensasse assim, mas viu-se livre desse tipo de pensamento e de pensadores já há muitos anos, 37 anos. Seja como for, aquilo que nós vamos é tomar uma posição na segunda-feira e dizer que discordamos e procurar que os professores também eles rejeitem e também eles se envolvam no combate a este tipo de sistema de avaliação e de ensino que se quer
colocar em Portugal. Mas sobre isto e outras matérias, só concluir dizer que a FENPROF, também sobre esta matéria, mas não apenas, sobre tudo o que tem a ver com a educação, no seu congresso a 3 e 4 de maio, realizado aqui em Lisboa, vai precisamente avançar no sentido de que os delegados presentes, 650 que vão estar, 500 eleitos diretamente nas escolas, venham a aprovar aquilo que vão ser as posições políticas, as posições em relação aos aspectos pedagógicos, laborais, sociais, tudo o que tem a ver com o funcionamento do sistema das escolas públicas. É nesse congresso e, portanto, acho que vai ser um momento importantíssimo para a FENPROF e para os professores na definição do futuro desta organização e também já agora no futuro dos professores enquanto profissionais de educação.